Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CardioFoot Podcast. Eu sou Milena Ciribelli e hoje vamos viajar por histórias que passam pelos gramados, pelas arquibancadas lotadas e pela memória afetiva de milhares de torcedores brasileiros. O nosso convidado carrega no nome a marca da raça, da liderança e da relação profunda entre futebol e emoção. Uma trajetória construída dentro de campo, com capítulos importantes no futebol brasileiro e muitas histórias que ajudaram a marcar gerações. Mas antes de revelar esse nome, que faz parte da história do nosso futebol, eu quero agradecer aos parceiros que acreditam e caminham com o CardioFoot Podcast. Agradecemos ao Comitê Olímpico do Brasil, CBF Academy, Fluminense Futebol Clube, CBEX, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, SESC, AFIA, Viva o Melhor da Medicina, Placar, Tomasi, Databricks, Vita Health, Cuidando de Quem Cuida, Liquids, Tecnologia de Hidratação Funcional, Micromed, EASONTech, Procriança Cardíaca e ao Safe Play AI. O CardioFoot Podcast é um oferecimento do Laboratório de Performance Humana, o LPH, e da Doteca. Bom, agora eu vou falar do nosso entrevistado de hoje, porque eu quero saber com ele como era estar à frente do seu tempo, porque ele era um zagueiro que podia jogar de volante, de lateral, tinha uma excelente saída de bola, muita personalidade. Edinho, como é que era isso? Com essa apresentação, pô, fico até arrepiado aqui. Oh, que bom, que bom. Muito bacana. Eu fico, não podia ser melhor. Muito orgulhoso de estar aqui com vocês, né? E contar um pouco também da minha história, né? Principalmente no nosso Fluminense. Comparavam você a Beckenbauer, né? Comparava a Beckenbauer, que é, imagina, um dos maiores líberos e zagueiros e referência no mundo. Isso aí, para mim, é uma satisfação muito grande e orgulho também. E como era esse sentimento de poder estar lá jogando nas 11? Na verdade, eu sempre na praia, né, que eu sou oriundo da praia, né, de Copacabana, do Leme, principalmente, eu sempre fui atacante, né? Eu nunca me vi de zagueiro. Nunca me vi de zagueiro. E quando eu fui fazer o teste no Fluminense, eu fui de meio de campo e atacante. E fui aprovado. No primeiro teste já da... Isso com 13 anos? Eu com 13 anos. Certo. 13 anos eu fui aprovado no Fluminense, né, numa peneira. 5 minutos eu fui aprovado. Um domingo, tinha mais de 200 garotos lá. E eu fui aprovado e para fazer o teste final no grupo do titulares, né? Na quarta-feira. Eu fui na quarta-feira, à noite, nas Laranjeiras, e também fui rapidamente aprovado e rapidamente passado para o time titular, coisa que é difícil acontecer, né? Ainda mais num grupo fechado. E virei titular rapidamente também, sempre de meio de campo. Aí as coisas foram acontecendo e teve uma vez uma seleção carioca, né? A e B, para fazer um torneio de seleções em São Paulo. E o nosso treinador da seleção B era o Faria do Fluminense. E ele me colocou também, não sei porquê, de zagueiro. E eu fui escolhido o melhor jogador da competição. E quando nós retornamos ao Rio de Janeiro, eu fui ficando de zagueiro, também não sei porquê, e fiquei de zagueiro. Então, eu sempre tive, jogando de zagueiro, eu sempre tive, dentro do campo, a mentalidade de atacar. Meu negócio não era tirar a bola, né? Meu negócio era fazer gol no adversário. E foi isso a minha carreira inteira, isso de atacar, de sair bem, saber sair bem da defesa para o ataque com a bola. E para que eu pudesse estar toda hora, ou alguns momentos no ataque, eu tinha que aprimorar a minha parte física, né? Que já vinha da praia, da areia, que já era uma musculação natural, né? E isso me favoreceu. E para me satisfazer dentro do campo como zagueiro, eu tinha que estar na frente também. Então, eu sempre gostei muito da parte física por causa disso. Só para dar uma perspectiva de como isso é estar à frente do tempo, a gente está falando de alguma coisa
que aconteceu no início dos anos 70, né? E hoje, 2025, né, do futebol, onde quando a ciência começa a analisar o que dá certo no futebol, o que dá resultado. Isso que o Adinho está falando hoje é o que, do ponto de vista científico, a gente chama de... futebol, cientificamente, tem dois tipos de maneira de jogar, né? Que é o ataque direto, que é o cara jogar a bola lá para frente e tentar ver, e a posse de bola, que se faz quando os goleiros tocam. O goleiro é um elemento de início de jogada e ele dá um passe com menos de 30 metros para o zagueiro. Mas para isso tem que ter um zagueiro que consiga levar essa bola para frente. Isso é agora, 2025, que você falou, sim, tem um trabalho muito recente publicado, os times que jogam do jeito que o Adinho gostava de jogar lá em 1975, na máquina tricolor, hoje tem 13 vezes mais chance na Europa de classificar para a Champions League. E ele não sabia nada disso. Isso define uma coisa, o gênio, que consegue perceber alguma coisa antes de todo mundo, da ciência provar que isso aconteça. E tinha limitação também, né? Porque geralmente o zagueiro é um jogador que teria menos técnica, né? Ou seja, ele tem que fazer a ligação de dar a bola para o volante, que o volante também não é um jogador tecnicamente para atacar, e que esse jogador fizesse a ligação com o número 10, né? Ou seja, se você passasse à frente deles, aí teria logo aquela reclamação: peraí, faz o teu aí que eu faço o meu aqui, entendeu? E alguma coisa que, assim, hoje, embora tenhamos grandes zagueiros, né, que fazem gols e tudo mais, mas você vê esses gols são de cabeça, esse gol de bola sobrada o cara chuta, né? O zagueiro que pega a bola no meio campo, sobe, faz um gol, igual aquele gol contra a Polônia em 86, que eu quase quebrei a casa inteira. E tem o do Uruguai também, aquele do Uruguai foi maravilhoso fantástico, também. Fantástico. Então, assim, isso me faz dizer, né, assim, sem muita dúvida, que assim, o Fluminense tem muitos ídolos, né? Mas ídolos que começaram na categoria de base e chegaram no patamar do Edinho, eu diria que nós estamos diante aqui de um dos maiores ídolos. Muito obrigado. Com certeza. Sem menor sombra de dúvida. Fabrício, já que você falou na máquina tricolor, como é que era jogar com tantos craques, com tantas feras, Rivelino, Paulo César Caju, Disseu, como é que... É uma história muito bacana. Tomava muito cascudo? Tomava muito cascudo daqueles caras cascudos? Não, tentavam, né? Mas aí a personalidade entra nesse momento, né? Porque dentro do campo, você não pode abaixar a cabeça para ninguém, você é igual a todo mundo e eles têm que te respeitar. Porque você tinha 19 anos. O bacana foi o seguinte, que eu morava na Princesa Isabel, né, no Leme, né? E a seleção, eu vi toda a trajetória da seleção campeã de 1970. Eu tinha 15 anos, 70. Jogando futebol. E já jogando no Fluminense, né? Já estava no Fluminense nas categorias de base. E ali, a seleção, depois do tricampeonato, ela se apresentou. Quando chegou no Brasil, a seleção foi em carreata na Princesa Isabel, no hotel que tinha na Princesa Isabel. E todos nós ficamos, o povo ficou esperando a seleção chegar. E, logicamente, eu, garoto, também, que eu vi todos os jogos da seleção. E era, logicamente, fã de todos aqueles ídolos, né? E eles chegando, eu vi aquela população toda em volta deles e tudo. E eu já estando no Fluminense, agora que eu tenho essa noção, né? Eu já me imaginei, né, eu como jogador, né, no lugar deles, recebendo, chegando e sendo recebido pelo povo, né? Ou seja, e depois de 5 anos, eu estou com eles dentro do Fluminense. É Rivelino, é Paulo César, é Félix, é Marco Antônio. Imagina só, Marco Antônio foi o primeiro, em 73, quando eu joguei minha primeira partida no Fluminense, tinha 18 anos, no profissional. O Marco Antônio, que foi na minha casa, na Princesa Isabel, né, sabia onde eu morava, me convocar porque eu nem telefone eu tinha em casa, me convocar para eu viajar com o Fluminense, que o Fluminense já estava em Florianópolis, para que eu pudesse viajar, que eu iria jogar, né? Ou seja, quando ele tocou, eu dormia numa bicama na época, né? Eu e meu irmão, e dava para ver a porta, e tocou minha campainha.
que era aquela campainha blim blom, blim blom. Aí eu olhei, a empregada abriu a porta, e quando eu vi, imagina, eu que recebi o Marco Antônio em 70, ele na minha porta, eu tendo que abrir a porta para ele me chamar. Ou seja, Nossa Senhora. Nossa Surreal, Senhora né? mesmo, porque era ídolo, né? Marco Antônio, garoto ainda, jovem ainda. E jogar com o Carlos Alberto Torres também depois. Sensacional. Imagina jogar, fazer azar com o Carlos Alberto Torres. É um aprendizado, né? uma experiência, um orgulho, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter personalidade, não baixar a cabeça, porque, o bem ou mal, você dentro do campo, todo mundo tem que ser igual, tem que se respeitar. Eu queria que você falasse assim, então a gente conversou em outro momento com a Ana Coates, que foi médica do Corinthians, e semana passada eu vi uma homenagem que o Corinthians fez ao Rivelino, né, que saiu pela porta dos fundos escorraçado do Corinthians, foi recebido de braços abertos nas Laranjeiras. Francisco Horta questionado, como é que você vai pagar o Rivelino? Isso até me ele comprou sem pouco, dinheiro, né? Você me emociona assim. Ele apontou para arquibancada assim, a torcida vai pagar. Muito bacana. Ele está à frente do tempo na época. Totalmente também, à frente do tempo. Aquele time era à frente do tempo, você era à frente do seu tempo, o Francisco Horta era à frente do tempo. E eu, assim, como é que eu era? Porque ele era muito ídolo, né, do Brasil, né? E tinha vivido esse momento assim, o clube que formou ele e tudo mais. E esse demonstra muito os altos e baixos da carreira do jogador. O cara sai escorraçado pela porta do fundo, é recebido no outro clube como ídolo, né? Como é que foi essa essa aí, e nós estreamos, o Rivelino estreou no amistoso contra o Corinthians, né? Ele não soube acho que fizemos amistoso contra o Corinthians e acho que ele fez 3 gols ou 2 gols, uma coisa assim, contra o seu próprio clube, na estreia dele no Fluminense. Rivelino esses ídolos todos, né? A gente, lógico, a gente acha que é aquele, né, fora que a gente não tem muito acesso, mas Rivelino, todos esses ídolos campeões do mundo, são pessoas sensacionais, receberam os mais jovens, assim como eu, né? E isso mostra que se a gente um dia virasse ídolo, né? De repente, como eu posso ter virado, você tem que... Não. Por favor. Modesto, né? Você tem que tratar como eles te trataram, entendeu? Isso aí é uma vivência, né? Uma maneira de você entender a vida. Faça aos outros o que você quer que façam com você. Exatamente. Né? E eu acho que assim, isso conecta muito com uma coisa, né? Que quando você sai para o Udinese, você deixa nada mais nada menos do que Ricardo Gomes no teu lugar. Exatamente, E Ricardo Gomes era até lateral esquerdo, né? Isso. E eu fui, aí veio o Branco, veio o Ricardo, aí você veio vai fazendo, recebendo e dando, né? Exatamente. Como uma metáfora da vida, né? Fala, você Não, ia perguntar? assim, eu fico imaginando assim, um menino de 19 anos jogando com esses caras assim. Nossa, que que coisa, né? Do mundo, eu sempre fui exemplo, né? E sempre relato dos profissionais, das pessoas, dos diretores e tudo, sempre na hora que se falava com algum garoto, né, me citava sempre como exemplo. Teve eu fazia isso, logicamente, naturalmente, e respeitando o caminho dos jovens, né? Porque eu passei por esse caminho também, e esses profissionais todos que a gente está falando também passaram por todas essas experiências. Então, tem que respeitar o processo e dar chance, né, para que os garotos até avancem um pouco mais com a experiência que você vai passando para eles, das dificuldades que eles vão encontrar. E eu sempre, nos meus jogos do profissional, no Fluminense, na época tinha os amistosos, não, tinha as preliminares, tinha as categorias de base, né? E eu sempre ia no túnel, chegava antes, né? Ia no túnel para ver os jogos dos garotos, né? E teve um jogo que era Fla-Flu, né? Do infantil, ou dente de leite, ou juvenil, eu não lembro na época. Eu estou no túnel assim, e perguntei, eu vi os nossos jogadores escorregando, né? Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo com os nossos jogadores? Aí perguntei para o diretor, para o treinador que estava lá. Ele falou assim, não, é porque nós combinamos com o Flamengo que nós não íamos usar chuteiras, porque para não estragar o campo para o jogo principal, que era nós com o Flamengo, era Fla-Flu, o jogo.
E o Flamengo não respeitou. O Flamengo veio com chuteira, né? E os nossos garotos estão sem chuteira. Aí eu falei, ah, é? Espera um minutinho. Cheguei no vestiário, que acabou o primeiro tempo deles, peguei o saco de chuteira nossa, né? Derramei assim, podem pegar todos aqui. Ou seja, mas natural, né? Isso tudo. Mais à frente eu tiveram relatos, né? Que usaram isso aí como situação para mostrar a humildade de um cara que passou por esse... Pô, até ficar arrepiado aqui agora. Passou por todo esse processo, que ainda se preocupa com os garotos que estão passando por esse processo. E quando a gente pensa assim, né, as coisas aconteceram muito rápido na sua carreira, né? Porque, assim, você, em 75, estava começando a jogar com esses caras todos, que foram seus ídolos, que você viu serem campeões do mundo em 70. Pouco tempo depois, tu estava na Seleção Brasileira jogando Copa do Mundo em 78. Exatamente. Quando foi a sua primeira... Agora, nessa época de Copa do Mundo, de convocação, quando é que foi a sua primeira convocação? A minha primeira convocação foi em 77, né? 22 anos. Mas porque eu estava no processo das Olimpíadas, né? Então, eu era amador ainda. 76. E eu não peguei a titularidade do Fluminense mais rápido ainda, porque eu estava nesse processo de muitas viagens, né? A preparação era muito longa, tinha o pré-olímpico, que nós disputamos o pré-olímpico em Recife, e logo em seguida, em 76, primeiro teve o Pan-Americano, no México, e depois teve a Olimpíada em 76, em Montreal, que foi a última, realmente, Olimpíada amadora, que eu tive orgulho e satisfação de ter participado, que foi um momento sensacional. E, quer dizer, então eu ficava muito pouco tempo no Brasil. Quem jogou nesse time em 76? Time foi Carlos, né, que foi a todas as Copas do Mundo comigo. Né? Carlos, foi o Rosemiro, teve o Tecão, teve Chico Fraga, teve o Carlinhos também, teve Chico Fraga, Batista, Leguelé, que era do Bahia, teve o Marinho, que era também do Atlético Mineiro, que depois foi para o Bangu, teve Cláudio Adão, que se machucou e não foi nas Olimpíadas, Júnior também foi não foi no processo antes, mas foi nas Olimpíadas. Júnior, teve Tiquinho, teve Júlio César Orighelli também do Flamengo. Quem era o treinador? Treinador era Zizinho e também Cláudio Coutinho, né? Cláudio Coutinho, que depois virou treinador da Copa do Mundo, de 78. E a minha primeira convocação foi em 77. Né? E o titular do Fluminense, é engraçado isso também, que isso aí depois eu tive a informação só, né? Não tive acesso. É que nós tínhamos um titular da quarta zaga, você acho que conheceu bem, que era o Assis. Assis era um jogador do Norte e Nordeste, né? Muito respeitado, excelente jogador, né? Respeitado não só capitão, não só pelo Fluminense, né? Como pelos outros jogadores, que é um cara que estava pau direto, né? E quando eu voltei das Olimpíadas, ele ainda jogava, né? Aí o Cláudio Coutinho, o ACBD na época, informou ao Fluminense, se não me colocasse como titular, iam me convocar assim mesmo na reserva, entendeu? Aí o Horta, muito inteligente, muito à frente, né? Ele deu o passe livre para o Assis, né? Para ele seguir a carreira dele, como um prêmio, né? No fundo foi porque tinha que fazer mesmo, né? Lógico. E aí eu virei realmente titular do Fluminense. Agora, eu só queria falar uma coisa que a gente estava falando aqui em off, e o Edinho disse que nunca falou sobre isso. Pelo fato de você ter começado no Fluminense, todo mundo sempre achou que você era realmente tricolor. E não é bem assim a história. Não, na verdade, eu sou tricolor. Sim, né? Você se tornou, né? Me tornei tricolor, mas porque eu morava na Princesa Isabel, o Botafogo treinava General Severiano, era só atravessar o túnel, né? E o meu avô era muito botafoguense, muito botafoguense. Meu primeiro jogo que eu lembro que eu fui, na geral, com o meu avô, e fazendo de tudo para eu ser botafoguense. Como eu não ia a muitos jogos, meu negócio era mais jogar futebol, e o meu fã na época, meu ídolo na época, era o Gerson. Né? Então eu aprimorei até a perna esquerda por causa do Gerson. Usava o short lá embaixo. Tive com ele anteontem.
era também da máquina. E jogou na máquina. Não, na máquina não, na máquina não jogou, não. Jogou antes. Jogou no Fluminense. E o Gerson era daquele esquadrão do Botafogo, né? Mas eu não me vejo sendo torcedor do Botafogo. Sim. Porque como eu fui muito cedo para o Fluminense, em 69, com 13 anos de idade, me lembro de... Tanto é que quando o Fluminense ganhou o título contra o Botafogo em 70, né? Eu comemorei o título. Já estava no coração, né? Já tricolor de coração, né? De coração. Olha, eu vou fazer só uma observação aqui. Só no dia que Edinho vem que tem pãozinho de queijo. Por que não teve antes? Ó, à vontade, gente. Quando quiserem comer, ainda tá quentinho. Mas vai. Não, mas assim... E aí veio o convocação em 77, primeira convocação em 77, Copa do Mundo em 78. A convocação, ela foi meio complicada para mim, né? Qual jogo foi? Sua convocação foi para jogar 78. A eliminatória de 77? 77, a eliminatória. O primeiro jogo foi contra a Colômbia, nós empatamos de 0-0, se eu não me engano, e quando nós chegamos, o treinador era o Brandão. Quando nós chegamos no aeroporto, na volta, o ambiente estava muito conturbado, ele muito questionado, e quando nós chegamos no avião, dentro do avião, ele foi demitido. Caramba. E eu acho que eu lembro, eu não me lembro agora. De tudo quanto é lugar, né? Mas eu acho que eu entrei faltando 5 minutos, 10 minutos. Meu primeiro jogo foi em 77, contra a Colômbia. Aí depois eu acho que entrou o Cláudio Coutinho e eu fui convocado. O Brasil foi rapidamente classificado para a Copa do Mundo. E aí teve a convocação, como o Cláudio Coutinho me conhecia e gostava muito de mim, né? E eu estava um pouco à frente da época, porque meu preparo físico era muito bom, e ele tinha a ideia de colocar o lateral mais defensivo, mas que soubesse também atacar e tivesse uma condição física para que pudesse sustentar essas idas e vindas, né? E na convocação pré-Copa do Mundo, eu fui surpreendido porque ele me convocou de lateral esquerdo, sem necessidade, mas isso era o pensamento dele, a ideia dele de jogo, porque na época tinha Júnior, tinha Nelsinho no São Paulo, tinha Vladimir, tinha Rodrigues Neto, que foi convocado na minha reserva, tinha Marinho Chagas, que era um excelente jogador na época também, ou seja, tinha muitos laterais. E numa seleção brasileira, você não precisa, não tem necessidade, se você tem a opção de escolher os melhores, de você improvisar, cara. Não tem necessidade de improvisar. E ele me convocou de lateral esquerdo. E, para surpresa de todo mundo, e minha também, né, sem me consultar, logicamente, se ele tivesse me consultado, eu ia aceitar, porque... Lógico. Né, se ele poderia falar assim, eu vou te convocar lateral esquerdo, mas você não quer lateral esquerdo, então não vai ser de zagueiro também, né? Eu achava até muito difícil isso, né? Mas ele não me deu essa opção. E me convocou, e não comunicou, não antecipou isso à imprensa que ia fazer. Que foi, acho que, a grande dificuldade que ele teve, que eu também tive, né? Porque foi uma surpresa para os jornalistas, né? Então eu fui... E outra coisa, o mais difícil ainda, porque quando você convoca uma seleção, dificilmente você dá o time titular, né? Porque espera o que vai acontecer nos treinamentos, e aí ele forma um titular, mesmo ele tendo a titularidade em mente. E ele surpreendeu a todos que me deu como titular. Ele deu o time titular e me colocou como lateral esquerdo titular. Aí, quer dizer, aí foi muito difícil, foi muita crítica, né? Eu sempre recebi isso com naturalidade, nunca me abati, mas para a imprensa eu nunca jogava bem, né? Mesmo eu achando que jogava bem, mas isso que vale muito é o que aí, de repente, a opinião pública, que forma uma opinião... E aquela Copa foi esquisita, né? Esquisita em todos os sentidos, né? Gol anulado, e principalmente, com a bola do gol.
O time ganhando de 6-1 para classificar e o Brasil, terceiro lugar, sem perder um jogo. Isso aí. Sem perder um jogo. E o ruim também que foi no primeiro jogo em Mar del Plata, aquelas placas de grama, elas foram recentes e foi recentemente sendo colocada, né? Então, que na época, nosso time muito técnico, né? A grama saía, então a gente não parava em pé, a gente botava trava desse tamanho e não parava em pé, porque era um tapete, né? Isso, logicamente, favoreceu os adversários e dificultou para a gente. Nós fizemos 2 jogos muito ruins, teve aquele gol anulado também contra a Suécia, que a gente não sabe por que foi anulado. Sem precedentes na história do futebol, né? E aquilo ali... Não aconteceu nem antes nem depois. Então, o que acontece? Depois empatamos contra a Espanha, que poderia ter até perdido, e quase a gente não classificou. Depois do segundo jogo, uma pressão muito grande em cima do Cláudio Coutinho, ele me tirou de titular, tirou o Zico e tirou o Reinaldo, né? Os jogadores mais leves, e a pressão era muito grande para me tirar, ele me tirou. E alegando até que eu tinha tomado o 3º cartão amarelo, né? Então, assim, enfim, mas algumas experiências que aconteceram. Aí o time ganhou, saiu dali e fomos para o campo normal. Aí o time realmente andou. Mas o time não perdeu um jogo e fomos classificados. Tivemos 3º lugar. Você participou de 3 Copas. Qual delas foi a mais importante para você? Mais difícil de digerir, né? Sim, mas... Eu acho que todas as 3 Copas... Eu até dei uma entrevista outro dia, né, dizendo o seguinte, que o Brasil hoje, ele sai para uma Copa do Mundo não sendo o favorito. Eu não lembro no passado, o Brasil ter saído para uma Copa do Mundo e não tendo sendo considerado candidato ao título. Todas as Copas do Mundo, né? Então, quer dizer, você não ser campeão com uma geração como a nossa, de Zico, Falcão, Cerezo, Sócrates, Careca, né? Edinho, né? Ou seja, é uma frustração. É uma frustração. Você sai de uma Copa do Mundo sem perder um jogo na Argentina, 78. Né? E aí vai para uma outra Copa do Mundo, aconteceu o que aconteceu em 82. Aí vai para outra Copa do Mundo, a gente toma um gol só contra a França numa Copa do Mundo e sai... Um gol de pênalti. E perde um pênalti também, que o pênalti com o nosso maior jogador. E vem embora. Ou seja, uma geração que sai frustrada. Eu digo o seguinte, que às vezes a gente não tem uma noção. Depois eu fui até pesquisar. No Brasil, são 33 jogadores brasileiros que jogaram 3 Copas do Mundo. É muito pouco. É mesmo? E, logicamente, tem mais uns 3 ou 4 ou 5 que jogaram 4 Copas do Mundo. E agora vai mais um do Neymar, que vai jogar, acho que vai para a 4ª Copa do Mundo ele, né? Ou seja, são muito poucos jogadores que conseguem, inclusive pela idade, né? Porque ter 4 anos, com quase 12 anos, e você está ainda em nível de seleção brasileira, é muito difícil. E eu me considero nesse giro aí de jogador que disputou 3 Copas do Mundo, né? E saiu praticamente queimado da primeira. E rapidamente, depois de 78, eu saí meio queimado da Copa do Mundo, porque fui de lateral esquerdo, não fui na minha posição. E o bacana é que você tem, logicamente, tem que não se abater, tem que ter consciência daquilo que foi feito e por que foi feito, e tentar dar a volta por cima rapidamente. E na primeira convocação pós-Copa do Mundo de 78, eu já estava sendo convocado, e não sei se era o Coutinho, se era outro treinador, eu já estava sendo convocado na Copa do Mundo, para a seleção brasileira e, consequentemente, para a Copa do Mundo. E aí vem o Campeonato Carioca de 80. Sensacional. Isso foi muito bacana porque eu era muito jovem ainda, né? Eu tinha 25 anos, e era considerado o capitão da equipe, né? E considerado o jogador referência daquele elenco ali. Você marcou o único gol, né? Marquei o gol da final. Sim. Foi 1-0 o gol de falta. Não foi um gol, é um gol que entrou para a história. Fez toda a diferença, né? Da torcida tricolor, que canta até hoje uma música
E que cantou ontem também, né? Cantou ontem também. Ontem eu estava também. Você estava lá? Você estava lá? Ontem tinha que cantar muito, Festa, né? muito, e deu muito certo. Né? Cantou hoje, estamos se referindo, né, para quem estiver vendo o podcast, de Deus, né? ao jogo contra a última rodada da Libertadores. E o Fluminense dependia do resultado e deu tudo certo. Foi a visita do Papa João de Deus, né? João Paulo II. João Paulo II teve no Brasil em 80, é a música que foi feita para o João de Deus, e o Fluminense trouxe para ele, né? Porque teve, se eu não me engano, ficou em 7º lugar na Taça Guanabara, ganhou a Taça Rio e foi para a final com o Vasco. E aí, conta aí, Edinho, por favor, você estava lá dentro. Não, aqui isso tem um fato interessante, né? Quem iniciou a nossa campanha como treinador foi o Zagallo, que veio da Arábia Saudita, né? Daquela região lá, e veio com muitas ideias interessantes e formou o nosso time. Então, nosso time estava muito bem armado. E a maioria dos jogadores era criado, feito no Fluminense, na base do Fluminense, porque o momento do Fluminense estava muito ruim financeiramente. Então, não tinha condições de contratar jogador, e o Fluminense sempre foi formador de jogador, ainda mais quando, na época que o Fluminense sempre foi referência, e na época muito mais ainda, com o nosso treinador Pinheiro. Pinheiro era um ex-jogador, um ex-zagueiro, todo mundo conhece, foi o zagueiro artilheiro do Fluminense, não sei quantos gols, eu sou o segundo maior zagueiro artilheiro do Fluminense, um pouco também pelo treinamento que ele fazia. E ele sempre disse, foi sempre também um título que eu sempre levo com muito orgulho, Pinheiro, como formou muitos jogadores, e ele dizia sempre o seguinte, antes dele falecer, que eu fui o melhor jogador, sendo zagueiro, formado por ele numa base do Fluminense. Ou seja, caramba, isso aí não... Para quem realmente conheceu e passou pelo Pinheiro, isso aí maior prêmio que esse não tem. Porque realmente não era fácil. Passar pelo Pinheiro não era fácil. Então, o Zagallo, ele formou o nosso time. E como o clube estava com muita dificuldade financeira, eu fiquei ali, eu era um jogador que tinha já jogado uma Copa do Mundo, jogador mais bem pago do Fluminense, ídolo do clube, jogador capitão do time, e os jogadores não recebiam. Então, meu salário, eu dividia com os jogadores. Eu não recebia meu salário na frente deles. Se eu recebesse, eu dividia com eles e falava primeiro para pagar para os jogadores. E nós tínhamos dificuldade. E o Mário, na época, era um grande jogador, nosso número 10, na época, ele recebeu uma proposta do México, ganhando em dólar, né? E era uma proposta muito boa. E era a oportunidade de ele ganhar o dinheiro dele. E o Zagallo, como ele era um jogador importante no nosso esquema, e para o Zagallo também, o Zagallo não deixou ele sair. Não deixou. Ele brecou. E porque ele era muito importante, tudo bem, eu não gostei muito, porque era uma oportunidade dele ganhar o dinheiro, com salário atrasado e tudo, e, logicamente, não se valorizava financeiramente os jogadores da Prata da Casa, porque, na época, tinha o jogador preso ao clube, não tinha condições de sair, e tudo bem, aí ficou tudo bem. Só que 2 semanas depois, ou 1 semana depois, ou 15 dias depois, o Zagallo recebeu uma proposta muito boa do Vasco da Gama, e ele sai. Aí, ninguém entendeu nada, né? Como é que ele não deixa o garoto sair para ganhar o dinheiro dele e o Zagallo sai para ganhar o dinheiro do Zagallo, não precisando tanto quanto a gente na época, né? Aí eu fiquei muito chateado, E a decisão foi contra quem? Foi contra o Vasco da Gama do Zagallo. E foi, logicamente, um motivo a mais. Né? Foi um motivo a mais para a gente, apesar do nosso time era muito bom. Né? Apesar de ser muito jovem, eram 9 jogadores feitos na base do Fluminense e com 2 jogadores contratados só, que foi o Adão, que se encaixou perfeitamente, e o próprio Gilberto. E o resto dos jogadores no banco também, praticamente todos eles, queria da base do Fluminense. E aí falta
falta na entrada da área. Aí falta na entrada da área. Descreve, ele quer emoção. Quem vai bater? Ele Não, quer- na verdade, ele quer não essa tem nem a sensação. música do Jorge não teve Ben. nem essa interrogação que foi bater, porque eu batia tudo ali, né? O Adão, às vezes, querendo me incomodar um pouco, querendo bater as faltas. Eu até deixava algumas, mas umas mais de longe, era eu que batia. E era na quina da grande área, né? E foram 2 faltas ali. A primeira, eu fiz o gol, e a segunda, que eu bati melhor do que a primeira, o Mazzaropi agarrou, né? E essa bola passou aos 22 minutos do segundo tempo, o tempo meio chuvoso, campo meio molhado, e eu treinava muito a bola bater no chão antes do goleiro, e foi isso que aconteceu. Eu bati, a bola não subiu, a bola passou entre a barreira, entre o Roberto Dinamite, que virou, ficou com medo de receber uma bolada, e o Guina também. Eu tenho até uma foto, a bola passando assim no meio das nádegas dos dois, né? Os dois virados e a bola passando, e o Mazzaropi Que atrasado cena. ali no meio ainda. E quando o Mazzaropi foi, ele não conseguiu encaixar a bola, entrou na bola, a bola bateu. Muitos dizem que foi falha do Mazzaropi, né? Eu digo que não, porque ele não viu a bola. Quando a bola passa no meio da barreira, que é sempre responsabilidade do zagueiro não deixar a bola passar ali, né? Eu sei que o goleiro sai atrasado. Então, ele saiu atrasado e foi o gol. Foi uma comemoração muito boa, muito bacana. Gol e né? título. E ganhou gol. E o zagueiro fazer um gol de um título importante como foi aquele, Sim, né? Porque o Fluminense era meio desacreditado. Um time, 9 jogadores da base, isso praticamente é inédito, né? O Fluminense hoje, mesmo com toda a estrutura enxerenca, ontem, por exemplo, tinham só 2 jogadores da base, né? 2 jogadores só. Que é o Martinelli e o Kennedy, né? João Kennedy. E muitas das vezes não tem nem jogador no banco. Com toda essa estrutura e esse excelente trabalho que Xerém faz para o Fluminense. Você aproveitou e estava no lugar que você disse que você gostava, que era justamente de ataque, né? E essa questão, assim, esse eu não lembrava disso, né, do Zagallo ter trocado de clube. foi Nossa isso aí. Senhora, você torna mais maravilhoso ainda. Foi muito bacana. Edinho, você como um zagueiro fora da curva, como você vê os zagueiros de hoje? Tem alguém aí, não vou dizer, né, com um talento como o seu, mas alguém mais talentoso, na sua opinião? Eu fiquei até surpreendido outro dia, que eu conversando com dirigentes, né? Um dirigente, né, falando até da defesa, ele disse que é muito natural que os zagueiros falhem, porque hoje você cobra muito do zagueiro a primeira construção. Claro, e aí, inclusive, a gente cobra muito dos goleiros, né? Mas você não pode trazer... Até que aconteceu até com o Fábio isso, né? O Fábio vem de uma outra geração, ou de outras gerações, com dificuldade de sair com os pés, e ele teve que se aprimorar para entrar em todo o contexto e não ficar ultrapassado com isso. Né? Então, ele inteligentemente, ele conseguiu entrar em todo o contexto. Mas hoje você espera de um goleiro que tenha a técnica, né, e o conhecimento de sair jogando, né? Mas você não troca isso pelas valências que ele tem que ter como goleiro. Né? Então, quer dizer, quando alguém fala, não, mas hoje é natural que o zagueiro fale ou erre porque se cobra muito dele. Não, você cobra muito do zagueiro, o zagueiro que tem a capacidade de usar essa saída de bola. Você não pode ultrapassar, ou seja, colocar na frente uma tática se você não tem a pessoa adequada para fazer essa estratégia tua. Né? Então, o que eu digo sempre, o que eu falo, se o zagueiro tem qualidade para sair jogando, ótimo. Mas, independente de ter qualidade para sair jogando ou não, ele tem que saber usar as valências e os fundamentos de zagueiro. Ele tem que saber, primeiro de tudo, ser zagueiro. Agora, você vê as falhas de zagueiro e você não pode... mas ele é obrigado a... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que treinar muito como zagueiro, porque zagueiro é uma posição específica, de treinamentos orientados específicos, e quase que todo dia, principalmente nas bolas aéreas. Né? Então, a gente não pode usar isso como eu posso dizer... desculpa, né? Como desculpa, né? Como desculpa porque o zagueiro falha. São totalmente coisas diferentes. Né? Então, ele tem que saber
ser zagueiro E saber sair jogando. E saber sair jogando. E se você tiver... Mas o Thiago Silva... Mas o Thiago Silva também vem de uma outra geração. Ele sabe jogar como zagueiro e é um jogador que era até volante na época, né? Ele é um jogador mais técnico e consegue usar a sua inteligência, a sua capacidade técnica para sair e fazer a construção. Então, se você tiver um zagueiro com essas duas valências, é importante. Não, assim, e uma coisa que efetivamente salvo engano, a gente não vê mais é zagueiros subindo para o ataque, driblando, fazendo gol, como você fazia, como o Odair fazia. Isso acabou. É porque também e a gente fala também isso muito. Você tem que ter capacidade física, né? Para você poder fazer as duas coisas. Porque uma coisa é você ir na frente e voltar a tempo, né? E uma coisa é você ir à frente toda hora. E no meu caso era toda hora, né? E, inclusive, o próprio time tinha o delay na época, me cobria, né? O próprio Rubens Galax, que era um lateral que eu acho que nem sabe qual era a posição dele, né? O Rubens Galax era um cara tricolor, esse é mais roxo de qualquer um. Né? E me cobria, porque sabia que era surpresa um defensor aí, e com condições técnicas de passar essas linhas, né? Então, e além disso, voltar rapidamente. É por isso que porque quando você vê um defensor na frente, fala, pô, tem que voltar, tem que voltar. Por isso que o zagueiro da Polônia está te procurando até hoje, lá desde 85. Aquela jogada, não sei se você já conseguiu interpretar essa jogada, aquele chutão, quem deu, fui eu que dei o chutão. Eu já dei o chutão e eu não pensei duas vezes, né? Porque a minha cabeça de atacante não pensava, será que eu vou? Eu já fui direto, né? Porque se no meio do caminho tivesse que parar e voltar, eu parar e voltar. Mas eu já tinha ido, né? É o Careca que toca. Foi o Careca. Na hora que eu dei o bicão para frente, eu não dei um passo, eu dei um chute para frente, tirando da zaga. Aí já dei quatro passos para frente. Quando eu vi que o Careca dominou a bola, eu já saí, já aproveitei o embalo e já fui. E fui vendo o que ia acontecer, fui dando opção para ele. Porque, na verdade, é o atacante que está com a bola, ele decide o que vai fazer. Você pediu a bola, Edinho? Não pedi a bola. Não pedi, mas eu senti. Você passou por ele, você falou, passa. Não. Passei. Eu acho o seguinte, que isso até, treinadores têm até que explicar isso para os jogadores. Quando alguém está com a bola e está sendo marcado, o lateral ele tem que passar como opção. Quem decide se vai dar bola ou não é o atacante, né? Então, quer dizer, quando o Careca dominou a bola e ele me viu chegando, ele deu uma meia trava, esperando, para ele ver o que ele ia fazer, o que o defensor iria fazer. E eu estou vendo os dois. Estou vendo a dificuldade do Careca e a dificuldade do defensor que não foi para cima do Careca. Então, o Careca teve tempo de pensar. Então, quando eu comecei a passar, o Careca cortou a bola para o meio. Aí ele se dificultou. A bola enrolou um pouco nele. Eu falei, essa bola ele vai me dar a bola. E o defensor não sabia o que fazer. Se vinha em mim ou se ia nele, né? Aí eu continuei. Aí quando o Careca deu de calcanhar e deu até meio fraca, na hora que eu puxei a bola para a esquerda, a bola não veio. Porque a minha ideia era puxar, tirar para o zagueiro e chutar ou até voltar, porque eu fazia muito isso. E a bola não veio. Quando a bola não veio, eu ameacei chutar, que não tinha mais como chutar de esquerda, e eles entraram no drible, ele e o goleiro, né? Aí eu cortei. Quando eu cortei, fiquei de cara com o gol. Aí foi tudo que eu queria. A explosão, que já era normal para mim, que eu fui com esse objetivo, né? E a tua comemoração uma das comemorações mais alegres. Que você sai parecendo uma criança. Fazer um gol no Copa do Mundo e uma jogada naquela jogada é a jogada que poucos fazem, né? Poucos atacantes fazem. E sangue frio de fazer. Porque ali você se vê. Até o Ronaldo Fenômeno, o Romário também fala isso e muitos falam, né? O atacante que sabe o que fazer dentro da área, com o goleiro, aquilo ali é um momento épico para eles. Pô, não? E para mim ali não foi difícil, porque minha cabeça de atacante, quando eu cortei, o gol abriu. E foi o melhor jogo do Brasil naquela Copa, né? Jogamos de 4-1, você fez esse golaço, o Josimar fez um golaço também. Foi um golaço também. E o Careca fez o... E aí, um fato interessante, o Zico sofreu o pênalti, eu acho, né, contra acho que o quarto gol, e ele não bateu o pênalti. Ele deu para o Careca, porque o Careca estava
Quando o Zico, Estava lá quase na humildemente na artilharia, inteligente né? também, ele não estava em condições de jogar e nem de ser artilheiro de uma Copa do Mundo, e o Careca já tinha Careca feito o tava gol, bem. aí ele deu a bola para o Careca. Talvez, aí a gente entra no si, né? Se ele não tivesse dado a bola para o Careca e ter batido aquele pênalti, talvez ele não batesse aquele pênalti da maneira que ele bateu, porque Contra a França, né? ele estava machucado na perna esquerda. A perna esquerda, para o direito, a perna esquerda é a base de tudo. Né? E o pênalti, na hora que você vai bater para o canto esquerdo ou canto direito, você tem que ter o posicionamento do pé. E o pé e o joelho também. Você tem que dobrar. E para você chutar no canto esquerdo, que era o canto preferido do Zico, né? Você tem que virar o joelho. E o joelho dele, né, a mente dele bloqueou. Porque ele não virou. E na hora que ele não virou, ele não bateu tão no canto. Claro que se o goleiro não tivesse ido para lá, a bola entraria. Mas o goleiro foi e pegou com muita facilidade até aquele pênalti. Tanto é que depois o Zico passou a bater a bola, muito inteligente que ele é, mais no canto direito, que era mais forte, no canto direito, que não precisava virar tanto o joelho. Qual foi o seu companheiro, assim, né? Dessas feras todas que você já jogou, que você fala, nossa, como é bom jogar com fulano. Eu acho o seguinte, né? Humildemente falando, né? Eu acho que é mais fácil eles falarem, não? Porque, por exemplo, jogar com o Carlos Alberto Torres. Pô, cara, o Alberto Torres aprendi muito com ele. Nossa, ele não vai capita. falar assim, é bom jogar com o Edinho. Sou eu que tenho que falar que é bom jogar com ele, né? Sim. Mas posso falar que foi o Carlos Alberto Torres. Cara. Sim. Que era lateral, né? Mas jogou no Fluminense, jogou de zagueiro. Pô, era uma categoria, uma inteligência, uma elegância, uma né, elegância, um coração maior do que qualquer coisa, entendeu? Poxa, jogar com esses ídolos, cara, você aprende muito, cara. Você comentou aí sobre o Thiago Silva, eu sou fã dele, eu gostaria que ele estivesse na seleção. Eu também. Porque... Você também? Pois é. Porque você não acha importante, porque aí fala, mas a idade, garotada, não sei o quê, de ter um nome com a experiência que ele tem, né, com o talento também que ele tem, num momento como esse, que a seleção eu acho o seguinte, agora vai eu acho enfrentar. que o ciclo, tem tudo ciclo, né? O ciclo dele, como de outros jogadores, já terminou para mim já há algum tempo. Né? A dificuldade é que o Brasil não conseguiu revelar jogadores para fazer o ciclo natural, que é normal, né? em todas as profissões, né? E o Brasil teve dificuldade nesse ciclo, não só da CBF, problema na CBF, né, de presidente, de confusão e tudo mais, como também teve o problema dos treinadores. Sim. E teve o problema nas eliminatórias e a seleção em nenhum momento conseguiu formar um time, né, de jogadores, aqueles jogadores falam, pô, vamos convocar 26 jogadores, mas 23 a gente já sabe quais são. Escala aí o time. Eu não sei escalar. Eu. Tanto é que a primeira vez, aí a gente comentou isso aqui antes, primeira vez numa Copa do Mundo que o Brasil não vai como favorito. Né? E ainda mais agora querendo tirar o nosso melhor jogador, que é o Neymar. Ainda é o nosso melhor jogador. Sim, né? com certeza. Ou seja, então, Você diante levaria, de... Neymar? Hã? Você treinador? Claro que levaria. Até aconteceu agora esse negócio da panturrilha dele, né? Que é uma contusão significativa, uma contusão preocupante, né? Porque panturrilha, você não tem como você segurar. Botou o pé no chão, dói. Então, você tem que estar bem curado, né? E se bobear, vira até crônico. Muitos jogadores, né, tiveram a panturrilha e o Zico era um deles. Se vira e mexe. O Romário sempre teve problema de panturrilha. O Fred também, né? Então, o que acontece? Eu levaria o Thiago. Não só para jogar, mesmo se não fosse jogar, seria o líder que nós precisamos nesse momento. Como precisamos de uma referência que nós não temos. Temos agora a referência do Neymar, que eu acho que vai fazer todos os jogadores jogarem. Esses jogadores precisam de um jogador no campo e falar, pô,
Dá a bola em mim, cara. Pode dar a bola em mim tranquilo. E não só isso, como quando receber a bola, vai chamar os marcadores. E certamente os outros vão ficar mais livres, né? Então, ou seja, dividir essa responsabilidade para esses jogadores mais jovens, como o Rafinha, o Ryan, né? O Luiz Henrique, o Vinícius Júnior, é importante nesse momento. O Thiago é realmente um treinador dentro de campo, né? Ele é Porque pela experiência dele, né? Uma vez até entrevistei ele está até estudando, né? Ele está estudando. Nós fizemos um podcast lá no CT, e eu tirei um pouco isso dele. Ele está estudando futebol para. A ideia dele é ser treinador. Até eu perguntei para ele, mas eu comecei como treinador no Fluminense, o primeiro time, né? E aí eu perguntei até ele se ele pensa de iniciar a carreira de treinador no Fluminense. Até deixei ele na saia justa e tudo, mas é até uma possibilidade. Até o próprio Fred, que está no Fortaleza, eu acho que seria uma ideia interessante. Agora, o Fred não pode vir pensando que, sendo ídolo, não vai ser questionado, né? Pois é, esse é um lugar delicado, né? Muito delicado, e eu passei por isso também. O jogador que foi ídolo no clube, né? O Rogério Ceni no São Paulo, eu acho que é o exemplo mais marcante. Agora, eu acho que o São Paulo foi vaiado. Eu acho que o ex-jogador, que virou treinador, ele tem que saber diferenciar isso. Sim. Você vai continuar sempre sendo ídolo, mas você é treinador. Mas é difícil, né? Um ídolo admitir de ser xingado pela torcida, vaiado. É difícil, mas tem que entender. Tem que entender. Senão ele entra, se não entender, ele entra em conflito com ele mesmo. Sim. E vai achar que nunca parou de ser ídolo. Não, ele não parou. Ele vai continuar sendo ídolo. Né? Eu passei por todas essas fases, fui treinador do Fluminense 3 vezes, e a última em 98 foi muito problemática, né? Fui muito criticado, inclusive fui demitido. As outras 2 vezes, não. As outras 2 eu que saí. Mas eu continuo sendo ídolo. Eu vou na arquibancada, vou nos camarotes, e ninguém comenta de eu ter sido treinador. Comenta de ter sido jogador. É isso que vai ficar. É isso que ele tem que entender, é isso que fica. Foram 360... Foram quanto? Deixa eu olhar aqui. 360 jogos, 33 gols, é isso? 33 gols, é. Fora os amistosos também, que não, parece que isso não conta, né? E tem uma coisa interessante também, mais uma vez destacando o seu pioneirismo, né? Assim, que eu me lembro, naquela geração, tinha o Dirceu, que jogava no Atlético de Madrid, Falcão, que foi para o Roma, e você foi, assim, os primeiros, assim... Quando é que foi? Como é que foi essa... O Falcão foi convocado, né? E ida para a seleção... Ela estava na Itália, isso 86, né? O Dirceu... Não, eu digo quando você foi jogar na Itália. Quando eu fui jogar na Itália, só tinha o Falcão. Não foi 82? Né? 82, depois da Copa do Mundo que eu fui para a Itália. Tinha o Falcão, que já estava na Roma, e me parece que era o Dirceu que estava o Dirceu jogou no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Quando ele foi para a Copa 82, ele estava sem clube. Estava sem clube, né? Ele tinha saído do Atlético de Madrid e não tinha clube, Dirceuzinho, né? E também ali eu acho que... até nem contado por mim, contado até pelo Tita na época. O Tita era titular. O Tita não quis ser convocado, não quis ir para a Copa do Mundo, até ele se arrepende disso, que ele era muito bom jogador pela direita ali, que equilibrava o nosso time. Ele não quis? Ele não quis. Sabe por que ele não quis? Não. Ele queria jogar no lugar do Zico. O grande problema do Tita, né? Com ele mesmo, ele fala isso, é que ele queria ser o 10. E ele sempre foi 10 nas outras equipes, onde ele passou. Né? E ele queria que o TD fizesse o quê com o Zico? Botasse o Zico no banco? Isso ele entende hoje, né? E foi muito ruim para ele, muito ruim para ele, muito ruim para a gente. Porque o Tita ali, pela direita, ele era um 10 pela direita. Sim. Tita e fazia todo aquele papel ali. E o Paulo Isidoro fazia também, muito bem, muito bem. Não tão bem quanto o Tita, que o Tita era além de tudo, fazia gol. Né? Paulo Isidoro fazia menos gol. E naquela Copa, aliás, que no primeiro jogo, o Tele colocou até o Dirceu. Isso ali incomodou um pouco a nossa parte tática. Eu acho que até que no segundo tempo o Paulo Isidoro entrou, né? E o Dirceu saiu. Então, acho que naquilo ali teve um pouco de indecisão do Tele, de um pouco de insegurança
que transmitiu um pouco para os nossos jogadores, porque o time estava formado, né, com Tita e com Paulo Isidoro, e veio o Dirceu e ele colocou o Dirceu no primeiro jogo. E foi muito difícil para você a adaptação lá na Itália? Muito. Muito difícil. Você aqui, futebol, arte, chega lá enquadrado de outra forma. Eu sempre achei, né, o meu futebol um pouco... E outra coisa assim, né? E jogar no nosso algoz, no país que tirou a gente da Copa. Exatamente. Exatamente. Um país que estava muito mal, né? Com vários problemas. E para mim foi mais difícil. Eu sempre me achei um pouco fora da curva, no sentido de fora do tempo, quer dizer, e que iria me adaptar muito bem no futebol europeu. E sempre achei isso. Mas só que no futebol na Itália, eles jogavam com líbero ainda. E o líbero é uma posição que nós nunca tivemos aqui. Não só. E nós não temos nunca jogamos com líbero. E nós tivemos uma ideia, nós sabíamos mais ou menos tendo uma ideia de como era o líbero, mas não sabia o conceito do líbero. Que a responsabilidade, né, do líbero num esquema, né? A gente viu até o Beckenbauer jogando, achava que era líbero, é o cara líbero que pegava a bola, ficava ali atrás defendendo, pegava a bola, fazia sem função nenhuma, né? E quando eu cheguei na Itália, eu atacava, mas a função de líbero eu não tinha noção. Eu não sei, eu achava que era só pegar a bola ali, ficar ali, atacar, pedir a bola, como eu fazia no Fluminense. Mas não, era muito mais... Era complexa, né? Aí um dia eu chamei o treinador, né? E falei assim, ó, eu não sei o que é líbero. Me passa aí. Aí ele, o cara muito inteligente, muito bacana também, o Enzo Ferrari, já falecido também, ele ficou com a gente 2 anos, aí ele me explicou mais ou menos o que era líbero, né? E líbero é um jogador que não é que ele está livre de marcar, ele fica atrás e fazendo a dobra de marcação e ajudando o defensor que está sozinho com o atacante. Ou seja, ele não tem que ficar dentro da área. Por exemplo, se vem um ponta-direita, junto com o nosso lateral, eu tenho que sair lá e fazer a dobra de marcação. Fazendo dópia de marcatura na época, né? Então, eu tenho que... Aí, se vier, por exemplo, um atacante sozinho que passou para o nosso meio de campo, eu tenho que sair e fazer a primeira marcação dele. Ou seja, jogador que estiver sozinho ou sozinho com um marcador nosso, eu tenho que fazer a dobra de marcação, né? E aí foi até um fato... Aí o Zico, no ano seguinte, foi... E eu fui fazer essa dobra de marcação no lateral, junto com ponta direita ou ponta esquerda, né? E eu saí da área. O cara conseguiu cruzar e o atacante deles quase fez o gol. O Zico saiu de lá, né? Sem informação do que é um líbero, né? Saiu de lá, Edinho, vem cá. Não sai da área, não, tá? Eu falei, porra, garoto, tudo bem, não vou sair mais, não, pode ficar tranquilo. Ou seja... Mas você não falou, não, mas o técnico não falei, que eu faço... Não vou falar, porque eu sabia que ele não sabia, entendeu? Mesmo ele me vendo fazer as coisas, e eu via também os líberos fazendo, mas eu não tenho, é totalmente diferente do que se joga, né? E é isso também que hoje em dia, né, quando a gente vê muitos estrangeiros aqui, principalmente treinadores, querendo colocar o conceito deles, né, no nosso futebol, que tem um futebol diferente, né, eles vêm aqui com outra ideia do que é um futebol. Né? Então, quer dizer, para a gente também é conflitante isso. É conflitante. E nós não entendemos, os dirigentes não entendem isso, os jogadores entendem, mas como tem muitos jogadores também, vamos tirar o exemplo do Fluminense, são 9 estrangeiros, né? Para eles, você introduzir o esquema estrangeiro, do conceito deles no futebol brasileiro, fica legal, né? Mas foge, aos pouquinhos, ele vai escondendo as nossas tradições, né? O que nos levou a ganhar 5 títulos mundiais, que hoje todas as equipes têm esses estrangeiros. Não só treinadores estrangeiros, que aos pouquinhos vai sobrepondo a nossa tradição natural e a gente não está sentindo isso. Nós não estamos sentindo isso.
Hoje você vê se tem muitos times nossos que não era a tradição de jogar a bola na área para cabecear, que é o ponto forte desses estrangeiros. Então, está sobrepondo a nossa tradição e nós estamos ficando para trás. O nosso futebol está sendo escondido. Inclusive, os nossos treinadores estão aprendendo nessas escolas aí, nessas escolas de futebol, que vem essas experiências de fora. Até a própria CBF tem a Academy de Futebol, que vem com muitos estrangeiros. Ou seja, está sobrepondo as nossas tradições e nossa maneira de jogar. E hoje em dia é muito mais, e até um questionamento que deu até um repórter aí, que eu até escutei, quando se convocou o Neymar, mas ele não vai voltar para marcar? Pô, mas precisa voltar para marcar? Nos conceitos estrangeiros precisa, né? Mas nossa tradição, o jogador que faz a diferença, ele precisa, hoje em dia, precisa se mexer, precisa dar o primeiro combate, mas não precisa, né? Porque se você vai aqui atrás, o teu que você tem que marcar vem também. E se você fica, alguém tem que ficar com você. Se o futebol é matemática, 11 contra 11, num jogador importante como o nosso 10 sempre foi importante, não vai ficar um jogador só. Pelo menos os dois vão ficar. Exato. Se futebol é matemática, a gente vai estar sempre em superioridade numérica, que não é o conceito desses nossos vizinhos aqui. Edinho, você já falou que, eu acho que pela primeira vez na história, o Brasil entra numa Copa do Mundo não postulante ao título, né? Um campeonato que, sim, são dessa vez 8 jogos, né, para ser campeão, sendo 5 eliminatórios. Uma entrevista do Sócrates falando sobre isso no Jô Soares, lá nos anos 80 ou 90. E é difícil, né? Você joga um jogo mal, perde, né? Aconteceu em 82, aconteceu em 86. Talvez nem tenham jogado jogo mal, mas uma falhazinha, você perde sai da Copa do Mundo. Qualquer descuido. Mas você acha que ainda assim pode surpreender e a gente trazer o Hexa em... Eu acho muito difícil, porque, inclusive, seguindo essa minha explanação aí, meu raciocínio, né? O nosso treinador também é estrangeiro. Inclusive, teve muita dúvida de levar o Neymar, porque o Neymar fisicamente não estava bem, que foge totalmente às nossas tradições de jogador referência, nosso 10, né? Né? Ele ainda né? A nossa maior a gente referência. não sabe escalar o time, mas talvez ele possa ter um assim na cabeça, mas assim, o time mesmo talvez esteja definindo nesses dois jogos. Falando isso, o Panamá e o Egito, né? O que você falou, seguindo o seu raciocínio também, aconteceu em 86. Em 86, o Zico foi para a Copa do Mundo, até dito por ele que ele se arrepende de ter ido. Ele foi sem condições. E eu fui a única pessoa, o único jogador, né, que ficou do lado dele o tempo todo. O tempo todo. Todas as sessões de fisioterapia dele, eu do lado dele. Todas as sessões de drenagem de joelho, como se diz, de parte de musculação, que nós tínhamos uma musculação lá, os treinamentos, eu estava com ele. Até no dia do jogo, eu ia com ele para a musculação, para ele fazendo, né? Quando ele não ficava no banco, que ele sempre fazia, e eu do lado dele, sempre falando com ele, Zico, a tua Copa do Mundo não começa nas oitavas de final. Por quê? Você vai ter tempo. A nossa Copa do Mundo começa das quartas em diante, porque o Brasil dificilmente não se classifica. Né? E diante do teu raciocínio, do que você explanou, hoje em dia a gente tem que estar preocupado na primeira fase. E o Neymar, a gente viu agora a contusão dele, certamente a primeira fase ele vai saltar, que é importante que não entre, né? Mas certamente nós vamos encontrar dificuldades para passar essa primeira fase. Coisas que não acontecia anteriormente. Sim, mas assim, a gente tem os 8 melhores terceiros vão se classificar. Nosso grupo é Haiti, Escócia,
Marrocos, né? e Marrocos. Mas não fizemos amistoso agora com Marrocos? Não, a gente pode ficar em terceiro, tudo bem, mas acho que atrás do Haiti a gente não fica, então, mais fácil ainda. Então, o último jogo termina, se eu não me engano, dia 24 contra a Escócia, 24, 7 horas da noite. 7 horas da noite de junho, não é isso? Isso. Então, ou seja, até lá, nós temos tempo de preparar o Neymar. Sim, claro. Não adianta agora ter a pressa, né? Ainda mais diante dessa contusão. O primeiro jogo é 28. O primeiro jogo, teoricamente, nessa 16ª de final, é dia 28 de junho, né? Não é? Gente, vê aí para mim, confere aí. O primeiro jogo é dia 13, né? Do Brasil, jogo, sim, dia né? 13. Abre dia Depois 11. você joga dia 19, se eu não me engano. Isso. Depois 24. Depois 24. Depois 28. Depois 28. Ou seja, até dia 28, essa primeira fase não precisa. É fase de curar o Neymar. Sim. Colocar para ele, dar tranquilidade para ele, que ele está convocado, né? E colocar isso, né? Coisa que eu fazia, né? Espontaneamente, na minha ideia, né? Do que estou vendo pela frente, minha experiência também, de não dar pressa para o Zico. Tem vários exemplos, assim, né? A Itália, em 2006, né, levou... Em 94, o Baresi foi operado. Foi, exato. Operado Durante e jogou a final. Copa, E jogou a final. Porque você vê a prioridade de um jogador importante como ele. Ele operou o menisco, ficou né? Acho que até saiu para operar e voltou, Exato. se preparou e jogou a final em 94 contra o Brasil. Eu acho que é isso, jogador importante, mas tem que entender, coisa que não fizeram isso com o Neymar, né? Fazer com que ele entenda que ele é importante. Porque ele sabe que ele é importante. Sim. Os jogadores sabem, que a gente já viu aí o relato de todos os jogadores. Todos pedindo para ele ir, pedindo, né? Porque sabe que... Foi uma comoção geral. Vindo o Neymar não é bom para o Neymar, é bom para eles. Sim. É bom para a seleção. É uma outra segurança até do nome, né? Neymar está em campo, é nosso maior craque? Ainda é. Quando falam, mas e o Vini Júnior? Todos eles são bons, mas a gente não tem a força que o Neymar tem. E outra coisa, e os outros? Como é que os adversários olham para o Neymar? Sim. Ninguém quer o Neymar na seleção brasileira, mas quer na seleção deles. Né? Ou seja, vai ser muito, muito importante para os nossos jogadores tendo o Neymar no... A gente já perdeu Rodrigo, Militão, Estevão, né? E aí, mas nenhum desses jogadores aí é a relevância do Neymar. Sim. Claro que não, mas eu digo... Um menino de 18 anos que está sob uma curva de ascensão absurda, que é o Hendrick, né? E que precisa de um suporte de alguém mais... Apesar diferente. Do jogador ter muita personalidade. Ele é incrível. Muito incrível. São jogadores diferenciados. Você vê... Mas para uma seleção, você tem que saber assim, esse jogador é de seleção. Ou então ele você bate tem, no peito, ou então você tem que né? preparar esse jogador para a seleção. Eu recomendo, tem que ter um ciclo. Recomendo muito a leitura da entrevista dele na Placar, aí, que é nossa parceira no Cardiofute, dessa semana. Tá espetacular. Impressionante a maturidade para um menino de 18 anos. Outro jogador que eu vejo, e isso foi rapidamente, você vê claramente... E como é que é importante, como é que muda, né? Sai do Real Madrid, vai para o Lyon e muda, como é que começa a jogar não é, porque o ambiente não era propício para ele. Isso. Né? O ambiente não deixou ele se expressar, né, tecnicamente. Quer dizer, então o cara fica chateado também, né, cara? Pô, não fica... Porque no bem ou mal, para você jogar, você tem que estar tranquilo, você tem que estar confortável, você tem que estar... Né? Para trabalhar bem. Tem uns que você tem que atiçar, como é o caso do próprio Romário, mas ele não. Quando ele saiu, ele se encontrou num ambiente favorável e colocou. E agora o Real Madrid quer puxar de volta. Mas tem que preparar o ambiente para ele, né? Outro jogador que eu vejo rapidamente, que eu vi rapidamente que é de seleção, e todo mundo viu, que não precisa de um ciclo, é esse Danilo do Botafogo. Impressionante. Esse é impressionante, né? Não é impressionante, é jogador que aquele ali é de seleção, cara. Porque ele vai colocar... Aquele jogador que bota uma camisa de seleção e uma pelada é a mesma coisa. Ele jogando uma pelada... Não tem o peso, né? Ele o Luiz Henrique tá também fazendo assim, o futebol dele. Luiz Henrique também é assim. Aí você vai os outros jogadores... O Hendrick também é assim, né? Hendrick, com certeza. Mas tu vê outros jogadores. Robinho lá atrás foi preparado. O Kaká lá atrás foi preparado. O Ronaldo Fenômeno foi preparado. O Ronaldinho Gaúcho não precisou tanto, que o primeiro jogo que entrou já deu aquele lençol lá e fez o gol. Aí tu fala, esse jogador, cara,
Esse jogador tem que dar a bola para ele, mas eu tenho 35 anos, o cara tem 18 anos. Rapaz, como Pelé lá atrás, cara. Pelé era 10 com 17 anos, ganhou uma Copa do Mundo 17. Então, esses jogadores, você não vê idade neles. Eles estão acima da idade, estão à frente do processo, cara. Mas vai ser difícil. Hã? Vai ser difícil, né? A Copa do Mundo? É. Vai ser muito difícil, porque nós não estamos sendo respeitados. Claro que o Brasil tem que estar sempre... nós temos totais condições, mas o Brasil hoje não é respeitado. Inclusive, teve um garoto aí que falou que não tem nenhum jogador no Brasil, né? Ou seja, mas eu acho que vai depender muito do início da Copa, né? Até do próprio Neymar, como é que ele vai se encontrar. Mas mesmo se ele não puder jogar, ele atrás também dá um suporte muito grande, né? Uma tranquilidade muito grande aos nossos jogadores. É importante ele estar no processo. Mas eu acho que a gente tem condições, né? Mas vai ser muito como vai acontecer. Vai ser durante. Vamos trocar o pneu com o carro andando. É isso aí, tem que ver o carro andando. E os favoritos para você? Os favoritos para mim tem a França, né? Sim. Tem a própria Espanha, tem a Alemanha. Argentina, de novo? A Argentina é sempre favorita. Sempre tem condições de lutar. A Argentina é campeã, né? Tem sempre condições. Portugal, talvez um pouco, né? A Itália agora classificou. A Itália tem que estar sempre de olho nela, né? Tem aquela torcida, né? Porque da outra vez a gente acabou torcendo pelo Messi, né? Para a história dele, para ele conseguir estar, né, numa Copa e conseguir ser campeão. Pela primeira vez, 2 jogadores disputando a 6ª Copa do Mundo, né? Messi a 6ª? 6ª do Messi, 6ª do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, era isso que eu ia falar. Todo mundo agora Ronaldo, torcendo, tudo bem, né? O Cristiano Ronaldo... não tem. A Portugal é mais difícil. É mais fácil você ter 6 Copas no mundo, mas né? vou te dizer que tem o maior... rotatividade esse é o melhor time para mim, né? Eu não lembro, eu não vi 66 jogar, né? Portugal de 66, do Eusébio, mas né? Mas esse para mim é o melhor time de Portugal da vontade história. Ele tá, né? O Cristiano tá agora com vontade. o Portugal é que nem time africano, né? Aqueles times da África, né? Jogadores jogam muito bem nos seus clubes, mas quando se juntam não conseguem fazer uma boa seleção. Portugal se encaixa muito bem nesse conceito aí. Tem muito bons jogadores espalhados, né? Tanto é que tem o garoto lá no PSG, que é muito bom jogador. Mas quando forma um time, não consegue ter um desempenho que eles têm nos clubes, porque não tem o respeito das outras seleções. É melhor se dividir, então, quer dizer, é a melhor safra, né? Não sei se vai ser o melhor time jogando. Edinho, tem muita responsabilidade, né? O jogador que é convocado, claro, né? A alegria de ser convocado, mas quando ele também ganha a braçadeira como você em 86, essa responsabilidade fica muito maior? Eu acho que tudo é natural, né? Você para receber uma braçadeira de capitão, você tem que ter a capacidade para isso, de não só você entender isso, como o próprio meio entender. E o principal, logicamente, é o treinador. O treinador só escolhe um capitão diante do que ele está vendo, da postura, não só do capitão, como o próprio grupo em relação ao jogador. No meu caso, eu peguei sendo capitão da seleção brasileira, que na época era o Sócrates, né? Sócrates, e se o Oscar tivesse jogado aquela Copa do Mundo, talvez fosse ele. E tinha o Zico também. O Zico não estava jogando. Foi num jogo amistoso, um jogo treino que nós fizemos, ele não tinha escolhido o capitão ainda, o Tele Santana. Foi num treino que nós fizemos no México, que no intervalo desse jogo treino, nós sentamos no meio do campo e o Tele Santana modificou o time, né? E era o Casagrande. O Casagrande era o reserva e estava muito bem o Casagrande também, né? E ele, muito chateado, né, com o Tele Santana, ele começou a falar opção de besteira no meio da rodinha ali, né?
E a gente sentado no meio do campo, conversando, e ele falando só um besteira. Não, porque esse cara não estou gostando, está me colocando na reserva, xingando o treinador. E eu falando, Casão, calma, cara, calma que a gente... Sempre foi, né? Calma que a gente está entrando numa Copa do Mundo, a gente é favorito na Copa do Mundo, nós temos totais condições de ganhar, e ganhar uma Copa do Mundo, cara, é ser bom para todo mundo. E você vai ter oportunidade de entrar, você vai ter oportunidade de jogar, vai ter oportunidade de ser titular. E eu acreditava nisso, né? Acreditava, apesar do treinador, de ser o jogador ser o titular, o Careca, né? E o Miller era garoto ainda, que depois virou até titular. E ele começou a falar, xingar o treinador, aí ele levantou, xingando o Tele Santana, aí eu estava argumentando com ele. Aí ele falou, pô, Edinho, você também está defendendo o Tele Santana, você parece, não sei o quê, você que é lá do Tele Santana, tal. Aí eu levantei e falei, pô, que negócio é esse, cara? Você parece uma mariquinha ficar reclamando aí, cara. Aí eu fui para cima dele, mas não para agredir, né? Eu só fui responder à altura para dizer para ele que a responsabilidade nossa de ter um time para entrar numa Copa do Mundo é importante é ganhar, que a gente já tinha perdido 2, né? No time chegado a 2. Aí, aquela discussão, aquele bate-boca, todo mundo vendo, e o Tele Santana vendo lá de cima. Aí, no final, depois do jantar, ele armou uma reunião, o Tele Santana convocou uma reunião, e eu sentei de um lado e o Casão do outro. A gente ficou estremecido, né? Lógico, porque estava recente aquilo ali. Né? Aí, o Tele Santana começou a reunião perguntando o que tinha acontecido na reunião. Aí ele perguntou para o Casagrande, aí o Casagrande falou tudo o que tinha acontecido. Não, porque eu estava reclamando do senhor, né, para resumir. Aí o Edinho levantou, falou que nós éramos... Ele e o Edson Bobrão também, o outro levantou, porque era do Corinthians, dizendo que nós éramos 2 mariquinhas, que pareciam 2 mulherzinhas batendo boca, que nós íamos entrar na Copa do Mundo, que era importante a Copa do Mundo, tal. Aí, o Tele Santana, e Edinho, como é que foi? Eu falei, não, é isso mesmo que ele falou. Entendeu? Tá tudo certo, é isso aí mesmo. Foi isso que aconteceu. Aí, dali em diante, aí ele me deu a abraçadeira de capitão. Eu acredito que tenha sido isso. Até porque você não podia brigar, porque você é do jiu-jitsu, né? Não, ali eu não estava treinando ainda, não. Eu tinha uma noção de judô, né? Porque eu não podia misturar, porque são dois esportes diferentes, e um esporte prejudica o outro. Mas depois que eu parei de jogar, aí eu treinei muito jiu-jitsu e hoje em dia eu sou faixa roxa de jiu-jitsu também. Que bom, né? Os esportes sempre, né? Esporte sempre. Agora é o quê? Bike? É bike, joguei futebol, jogo voleibol, beach soccer, né? Futevôlei direto, né? Fui um dos melhores jogadores de futevôlei. A única coisa que eu não gosto de fazer é para água, né? Água, não gosto. Sou totalmente... Tênis, joguei muito bem tênis, cheguei a ganhar até de jogador de primeira classe. Né? Iniciei lá no Fluminense, lá em cima, aquela raquete de madeira ainda. E hoje eu moro no interior, moro em Carangola, no interior de Minas, e lá o esporte é mountain bike, né? Então, eu e minha esposa... Karen, né? Tem que falar o nome dela, senão ela fica chateada comigo. Por favor. Tem que falar. Oi, Karen. Oi, Karen. Amo você. Aí a gente toma... Outra vida, né? Outra vida. A gente subindo aquelas montanhas todas lá e o coração... trabalhando o coração, tá vendo, doutor? E a gente preocupado com ele, né? E você deixou, quer dizer, você quase foi para São Paulo uma vez, né? Mas sempre preferiu o Rio de Janeiro, né? Para São Paulo, antes de ir para a Udinese, teve um convite. Eu tive um convite do São Paulo, tudo acertado. Mas como a Udinese tinha chegado na frente, eu expliquei para o presidente de São Paulo que eu ia esperar até o último momento, mas já tinha quase assinado, não tinha assinado, Sim. mas estava tudo certo para ir para São Paulo. Mas é claro que a praia no Rio de Janeiro também, Na né? minha volta, a ideia era voltar para o Fluminense. Eu queria finalizar a minha casa e ficar na praia, futebol e tudo mais, que eu gostava muito. Já estava com 32 anos já. Só que o Fluminense não me quis de volta, né? Aí o Palmeiras se interessou, mas logo em seguida o Flamengo também sempre teve interesse na minha ida para lá, né? Sempre tentando fazer proposta através dos amigos.
Aí eu optei para ficar no Flamengo, já que o Fluminense fechou a porta para mim. Edinho, então a gente vê que você se preocupa bastante com a saúde, né? Porque esse é o Muito. podcast do Cardiofute, que justamente E foi dá os parabéns criado. a você, porque é o segundo, né? É. Você está fazendo o maior sucesso. Bacana. E foi criado justamente com essa preocupação da manutenção da saúde de um atleta. Então, eu queria até que você falasse o que você faz para você se cuidar, né? Se você tem esse hábito de ir aos médicos, de manter aí uma vida regrada. De esporte, a gente já sabe que você está Eu falo sempre o seguinte, que eu sou ex-jogador de futebol, mas ex-atleta nunca, né? Muito eu bom. acordo de manhã já pensando em fazer alguma coisa. Eu não sei fazer nada depois se não fizer o meu esporte antes, né? Inclusive, agora eu estava na musculação, né? Então, quer dizer, eu estou sempre cuidando, né? Sempre fazendo todos os eletros, fazendo aquele teste, até o último teste, que eu tenho um problema no tornozelo, que o último teste da esteira, eu não consegui fazer todo. E eu já estou até meio preocupado. Apesar do médico que faz sempre comigo lá em Carangola, onde eu moro, ele falou, não, Edinho, está tudo bem. Mas eu falei, meu Deus, eu fiz só 5 minutos, cara. Então, vindo do Rio de Janeiro, vai fazer com a gente na bicicleta. Só que eu estou procurando lá perto um lugar que faça com a bicicleta, né? Porque aí eu faço melhor. Vou fazer até entender que tem que parar. Vem no né? Rio e faz com a gente. Aí até uma pergunta, eu fiz 5 minutos. Como eu faço todo ano, faço uma vez por ano, todo ano, né? E faço sempre com o mesmo médico. E quando ele falou, ó, fiz 5 minutos, eu não aguentei fazer mais por causa do meu tornozelo, não é da parte aeróbica, nem o anaeróbico, mas em função do meu tornozelo, estava doendo muito. Aí ele falou assim, não, tudo bem, para mim está tudo bem. Talvez até porque ele já me conhecia, mas eu acho que 5 minutos... Muito pouco. Muito pouco. Né? Eu também eu tive essa... Aí eu falei, eu estou procurando uma cidadezinha perto lá para fazer... que tem a bicicleta, que aí eu consigo fazer naturalmente, fazer até onde der. Mas eu sempre faço todos os meus exames, tenho uma alimentação dentro do possível regrada, bebia que é uma cerveja de vez em quando, parei de beber já há muito tempo, entendeu? Fiquei muito tempo, não sei se tem alguma referência, alguma ligação, fiquei mais de 30 anos sem comer carne vermelha, né? Agora que eu voltei a comer um pouquinho, de vez em quando, uma carne vermelha, mas eu gosto de gordura. Quer dizer, prezo muito pela minha longevidade, né? Porque eu espero até, mas a gente está sempre cuidando. Estava até comentando agora, outro dia, hoje mesmo, que a minha frequência ao acordar é 41. Atleta? Né? Isso 41. é bom, né? Isso é bom. Né? E eu estava até comentando também que eu fui fazer uma cirurgia e tive que fazer aquele exame antes o risco cirúrgico. O risco cirúrgico, né? E com um cardiologista. E ele falou assim, olha, para o anestesista, quando ele viu, falou assim, ó, eu vou ter que acelerar teu coração, porque eu não vou fazer anestesia com você com essa frequência, não. Os anestesistas ficam assustados, mas não tem problema algum. Ué, mas aí aceleraram? Porque acho que a tendência numa cirurgia é baixar mais. É baixar mais ainda. Imagina você numa cirurgia com anestesia, o coração, pum. Mas não tem problema. Isso aí, os anestesistas... Isso é uma conversa que eu tenho com frequência com um anestesista quando vai operar atleta. Pode bater a 35, 30... Mas talvez ele não vai ficar ligado totalmente lá, né? Porque ele vai ter que ficar ligado, né? A gente tem alguns lá com frequência cardíaca menor do que... Eu tenho dois atletas que batem 28. Nossa. 28 aí tá morto, né? Bem vivo. Bem vivo. Não, mais vivo, eu chamo de contrário. Exatamente assim. Quando você era atleta, essa frequência ia ser mais baixa ainda. Então, na minha ignorância, o que eu entendo é o seguinte, eu estava até comentando o seguinte, que o nosso coração não para. Não para de jeito nenhum. Quanto mais a gente fizer ele bater menos, talvez, isso é a referência que eu, na minha ignorância, faço. Talvez seja melhor para ele. A gente está fazendo... Tem um biólogo que defende essa teoria. Isso não é uma coisa muito. Tem um biólogo que fala que assim, nos vertebrados, os números de batimentos cardíacos ao longo da vida é muito semelhante. Exemplo. Né? Um beija-flor vive 9 meses e bate a frequência cardíaca de um beija-flor é 600. Nossa! Né? Uma tartaruga de Galápagos vive 200 anos e a frequência cardíaca é 6, 7.
Então, assim, existe Aí teria uma referência, existe, né? mas isso, obviamente, que tudo na vida é multifatorial, né? Claro. Mas não tem problema nenhum bater a 30 durante a cirurgia se seu coração é normal, saudável e a pressão está legal. Os anestesistas têm que se acostumar a operar os atletas. O que a gente quer mais, isso é um dos objetivos do CardioFoot, é que mais pessoas façam esporte, Sim. mais atletas amadores aí apareçam. Que E certamente de uma a gente maneira vai- segura, né? De uma maneira segura. Principalmente os professores e tudo E lugar mais. para tem que você ter. fazer exame de bicicleta já tem, é só você falar comigo. É. A gente- Você teve ano passado também do CardioFoot, né? Só uma pergunta, você já teve que lidar com algum colega, alguém que teve problemas, de repente, em campo também? Felizmente, não. Felizmente, não. E que eu nem saberia de como agir. E nem iria. Mesmo se soubesse, talvez eu não fosse. Porque até a minha esposa, quando tem, eu falo, chama amiga, né? Porque chama a irmã. Eu sou assim, eu vejo as coisas, eu não tenho a iniciativa de... A gente vê, às vezes, acidente aí na rua e tudo. Em 1 minuto, não tem ninguém. No minuto chega gente pra caramba. Se eu estiver perto, eu não vou. Eu não vou. Eu nunca tive, não, mas eu até como treinador, professor de escolinha, que fui muito, né? E vejo muita gente em avaliações de futebol e tudo mais, né? Sendo não exigindo, às vezes, os próprios exames necessários. E mesmo às vezes exigindo, os atletas fazem da maneira não tão responsável, pede qualquer um para assinar, alguma coisa assim. Ou seja, eu acho que tem que ter uma responsabilidade, uma atenção especial, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Claro. O cuidado. A avaliação pré-participação tem que ser feita com muita responsabilidade. Tanto do médico e da pessoa que está fazendo entender a importância dela. Isso pode salvar uma vida. Essa é a preocupação maior, doutor com Fabrício certeza. Braga, Luiz Macedo, né? Que hoje ele E não aí, está aqui às com a vezes, gente. também, tudo estando correndo tudo bem, pode acontecer, né? Acontece, e quando né? acontece, a gente tem que estar preparado para reverter, né? Esse é outro objetivo, né? Alinhado com os objetivos da FIFA, da CBF, né? E Você do até CardioFoot. eu até comentei outro dia, e o Paulo Goulart, você conheceu o lógico, o Paulo Goulart teve um problema, né? Ele morava em Muriaé, eu estava sempre com ele lá. É um cara que vivia tranquilo, praticava pouco esporte, apesar de ser ex-atleta, e estava na academia, do nada, assim, sem ter nada antes, mas não fazia os exames, né? Talvez seja um problema da minha geração para trás, né? Que medo de ir para médico, de encontrar alguma coisa, né? Aí tem coloca essa distância do médico. E Paulo Goulart estava na academia, perguntando, a esposa dele estava na esteira, ele perguntou para a esposa se faltava muito para terminar, para ele ir embora, caiu na academia, fulminante. Faleceu com 67 anos, alguma coisa assim. Né? Ou seja, preocupação é importante ter, de fazer todos os exames, de você se conhecer, em princípio, o que está dentro de você. Né? Então, essa é a sua mensagem também agora Com para todo mundo que está certeza, assistindo a gente. Ex-atleta. E a gente tem visto aí, né, uma geração até de pessoas sedentárias mesmo, que nunca se preocuparam. Eu tenho visto já começando a ir para uma academia, começando a se preocupar com o coração, na alimentação, né, parando de beber. Isso é importante começar, né, Fabrício? Ex-atletas também, né? Ex-atletas, inclusive atletas que estão na CBF, né? A gente não pode falar, que estão diminuindo um pouco, e já estavam numa fase, né, preocupante. Exatamente. Né? Exatamente. Não podemos nem falar, mas todo mundo já sabe o que é. Exatamente. Legal. Quer dizer, a mensagem é essa, cara. Chega a conta chega. Sim. A conta chega. Se você não... Eu digo, a referência que eu coloco é sempre isso. Se você não depositar quando pode, é uma poupança. Sim. Você não vai conseguir tirar quando estiver mais à frente. Isso é bom pensar. Gente, estamos chegando então ao fim de mais um episódio do CardioFoot Podcast. E depois de reviver histórias, memórias memoráveis, né? Momentos que fazem parte da história do futebol brasileiro. Olha, eu quero agradecer muito aos parceiros
que acreditam no Cardiofute e acreditam nessa missão de conectar o esporte e a saúde, né? E grandes personagens do nosso país. É isso aí, o apoio de cada marca é fundamental para que o Cardiofute aconteça, né? E continue promovendo conteúdo, experiências e conversas que inspiram e transformam o universo esportivo. A gente agradece, então, ao Comitê Olímpico do Brasil, CBF Academy, Fluminense Futebol Clube, CBEX, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, SESC, AFIA, Viva o Melhor da Medicina, Placar, Tomasi, Databricks, Vita Health, cuidando de quem cuida, Liquids, Tecnologia de Hidratação Funcional, Micromed, EASONTech, Procriança Cardíaca e ao Safe Play AI. O Cardiofood Podcast é um oferecimento do Laboratório de Performance Humana, o LPH, e da Doteca. Edinho, muito obrigado por sua presença. Foi sensacional o nosso bate-papo. Não é isso, Nossa Fabrício? Senhora, essa é uma emoção muito grande toda vez encontrar essa pessoa. Um ídolo. Oh, bacana. Poxa, muito obrigado, Edinho. Muito obrigado por compartilhar as suas histórias. Muito obrigado por ter feito a gente tão feliz aí porque assim, o Arrigo Sacchi dizia, né? O futebol, tirando todas as coisas que importam na vida, o futebol é a mais importante de todas. E você fez essa parte da nossa vida ser muito melhor. bacana. O Fabrício é o médico mais boleiro que eu conheço. Você vê que ele sabe os detalhes todos, né? Ele falando disso. Torcedor. É difícil muito, desconectar uma coisa da outra. Ainda mais lá no nosso clube. Né? Eu que agradeço mais uma vez. E é um orgulho para mim fazer parte, né, desse Cardiofute desde a primeira edição de vocês. Né? Agora estão na segunda vez. E a tendência é cada vez mais pegar mais corpo, né? E é importantíssimo passar essas informações todas. E o pessoal tem que assimilar, né? Porque a vida é uma só, né? Isso aí. Muito obrigada, Edinho. Valeu. Até a próxima, gente.